muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Em gratidão a Deus, o sacerdote Zacarias fez um cântico. Vamos ver sobre isto logo após a vinheta. E neste cântico que ele fez, ele bendisse ao Deus Todo-Poderoso pelas bênçãos que ele recebeu e também pelas bênçãos de Deus com Israel. Vamos ao nosso tema, Cântico Profético de Zacarias, Benedictus. É um cântico muito conhecido. O nosso texto base está em Lucas, no capítulo 1, do verso 67 ao verso 79. O capítulo 1 do Evangelho de Lucas nos mostra dois milagres extraordinários referente ao nosso Messias, referente ao nosso Jesus. O primeiro foi o anúncio do nascimento de João Batista, o precursor da vinda do Messias. Lucas, no capítulo 1, verso 13 e verso 17, nos diz: mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha a missão de João Batista. Os pais de João Batista eram avançados em idade e Isabel, a mulher de Zacarias, era estéril. Vamos conferir em Lucas capítulo 1, verso 7, que diz: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Mas para o Senhor não há impossível. E o segundo milagre extraordinário era o anúncio do nascimento do Messias a uma virgem, como nós vamos conferir em Lucas capítulo 1, verso 28 a 31. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Dois anúncios extraordinários. O anjo Gabriel, quando ele anunciou para Zacarias, Zacarias estava no templo, pois Zacarias era sacerdote, e como Zacarias demonstrou incredulidade, o anjo Gabriel repreendeu ele. Vamos conferir em Lucas capítulo 1, verso 18 a 20. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Zacarias, ele era um homem temente a Deus, Isabel era uma mulher temente a Deus, e assim aconteceu. João Batista nasceu. No 8º dia de vida de João Batista, Zacarias e Isabel o levam ao
templo, o levam para circuncidar. E quando Isabel disse que o nome da criança seria João, as pessoas a questionaram e perguntaram a Zacarias, Lucas capítulo 1, versos 63 e 64, e pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam, e logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava, louvando a Deus. Zacarias, ele louvou ao Senhor. Nesse contexto, Zacarias entoou um cântico ao Senhor. Ele havia ficado 9 meses mudo e ele profetizou. Lucas capítulo 1, versos 67 e 68. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Esse é o cântico Benedictus, aquele que bendiz o Senhor. Bendito significa louvado seja, e Zacarias está enaltecendo Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Deus de Israel. E Zacarias, neste cântico, ele fala da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel e tornou o povo de Israel seu povo. Deus havia tornado o povo de Israel seu povo para sempre. Gênesis capítulo 17, verso 7 diz: estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes de geração em geração. Uma aliança perpétua. É justamente isso que Deus estava falando para Abraão, para ser o teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti. Esta era a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com o povo de Israel. E no cântico, no primeiro versículo, fala assim: bendito seja o Senhor que visitou e remiu o seu povo. Zacarias estava falando que veio ver e veio ajudar o seu povo que está necessitado, veio ajudar para o redimir, para libertar, para resgatar. E foi um resgate por um preço muito alto. Mas nós vemos que Deus, ele também visitou a Sara. Gênesis capítulo 21, verso 1. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, o povo que viu este milagre, que viu esta maravilha, glorificava a Deus, falando que Deus se lembrou do seu povo. Lucas capítulo 7, verso 16. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esse é o Deus que cuida do seu povo. Este é o Deus que cuida para cumprir as suas promessas. Muitas vezes nós vemos também que a Bíblia nos fala que o rei Davi, ele bendisse ao Senhor. Vamos conferir antes da morte de Davi, ele bendizendo ao Senhor. 1 Reis capítulo 1, verso 48. E exclamou: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que permitiu que meus olhos vissem hoje um de meus descendentes sentar-se sobre o meu trono. Rei Davi havia acabado de proclamar Salomão como rei de Israel, e o rei Salomão também bendisse ao Senhor. Segundo Crônicas capítulo 6, verso 4, e Salomão bradou: bendito seja Yahvé, o Senhor Deus de Israel, que cumpriu pelas suas poderosas mãos tudo quanto prometera com sua própria boca ao meu pai Davi, quando lhe afirmou. Como é bom nós entendermos que o nosso Deus, ele é digno de louvor, o nosso Deus é bendito. Mas também Melquisedeque, ele
bendisse ao Senhor. Gênesis capítulo 14, verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou, ele falando com Abraão, seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque estava falando, louvado seja o Senhor Altíssimo, louvado seja Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. E nós vamos voltar. Zacarias, ele tinha motivo para ser grato a Deus. Deus agiu a favor dele, a favor da esposa dele, que não tinham filhos, mas ele estava profetizando que Deus agiu para redimir o povo dele, o povo de Israel. E no versículo 69, profeticamente é mencionada a salvação poderosa. Vamos conferir. Lucas capítulo 1, verso 69. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Esta salvação que Zacarias está se referindo era a salvação que vinha de Deus para o povo de Israel, era a salvação completando a promessa de Deus que viria da descendência de Davi. Mateus capítulo 1, verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aliança que Deus fez com Abraão, aliança que Deus fez com Davi, Deus estava trazendo para o povo de Israel, que se cumpriria no Filho amado dele, Jesus Cristo. Esta aliança se cumpriria no Filho amado de Deus, o nosso Jesus Cristo. E Deus enviou o Filho amado dele, o Filho unigênito dele ao mundo para redimir, para resgatar. E o profeta Simeão, ele mostra que ele viu a salvação através de Jesus. Lucas capítulo 2, verso 28 ao verso 31. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus, e bendisse a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Ele estava feliz, ele havia visto as profecias ditas lá pelos profetas, ele havia presenciado o cumprimento. E Zacarias, ele se lembrou que Deus fez as promessas, ele fez promessa de resgate através dos profetas. Lucas no capítulo 1, verso 70, Zacarias fala assim: assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade. E a gente vê desde a antiguidade. Nós vamos lá no primeiro livro da Bíblia, vamos em Gênesis 49, verso 10. Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando da sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra, é ao Senhor. E Zacarias, ele fala que Deus é misericordioso com o povo, ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, embora o povo de Israel estivesse esperando um libertador político, um libertador econômico e social, Zacarias profetiza, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos conferir Lucas capítulo 1, versos 71 a 73, que nos diz: salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão,
nosso Pai. E Zacarias está falando, é pela tua misericórdia com os nossos antepassados que o Senhor recordou da aliança e que o Senhor faz o juramento que jurou a Abraão, nosso pai, se cumprir. Vamos ver Deuteronômio no capítulo 33, verso 29. Como tu és bem-aventurado, ó Israel, quem é como tu, ó povo cuja salvação vem do Senhor? Ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada vencedora e gloriosa. Os teus adversários se ajoelharão diante de ti e suplicarão por misericórdia, e tu tomarás das suas terras. Nós vemos Moisés falando a promessa que Deus fez, Deus é fiel para cumprir, e nós vemos que o povo de Israel tomou por herança as terras dos povos que estavam desagradando a Deus. O próprio Deus agiu nesse sentido, e a gente vê Zacarias falando como eles deveriam servir ao Messias, mas não era servir com medo, era ao contrário, era servir ao Senhor sem medo, mas com sinceridade, com amor e com disposição. Lucas capítulo 1, verso 74 e verso 75, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. É assim que devemos servir ao Senhor, é assim que precisamos servir ao Senhor, sem medo, mas com temor, em santidade, em justiça, todos os dias da nossa vida. E a gente vê Jeremias no capítulo 32, verso 39 e 40 nos falando: e lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Nós paramos um pouco para pensar: será que eu estou vivendo no mesmo propósito? Será que eu tenho um só coração com o nosso Senhor Jesus? Será que eu estou andando no caminho, o caminho que nos conduz a Cristo, o caminho que nos leva para o céu, o caminho daqueles que servem ao Senhor com sinceridade, com amor verdadeiro? E Paulo, ele fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 1 e verso 7, quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. É o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos mantém no caminho, mas nós precisamos viver para a glória do nome dele. Nós precisamos viver como Paulo fala, para agradar a Deus, andando coerentemente com a palavra de Deus. E Zacarias louvou a Deus, Zacarias bendisse a Deus, pois João Batista foi escolhido de Deus como o profeta do Altíssimo. Imagina de quem Zacarias estava sendo pai, de um profeta escolhido pelo Altíssimo com uma missão. Lucas capítulo 1, verso 76, que nos diz: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Olha a missão de João Batista: preparar um caminho, ajudar aquele povo de Israel a entender como agradar ao Senhor, como agradar o Messias. E Lucas no capítulo 1, verso 77 fala assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados.
João Batista, ele mostra que é necessário arrependimento para podermos entrar no reino de Deus. E é muito importante você entender, João Batista foi o precursor de Jesus Cristo e o próprio Jesus Cristo fala dele, Mateus capítulo 11, verso 10. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E a gente vê que João Batista, ele foi o precursor de Cristo e ele anunciava o caminho de arrependimento. Mas quando nós vemos no cântico de Zacarias, ele fala que o Senhor, ele veio para remir o povo que o aceitasse como Messias, como Filho de Deus, como aquele que era vindo por Deus para a remissão dos nossos pecados. E Paulo fala sobre o preço do resgate. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Foi um preço elevado. E vamos ver o que Pedro, o apóstolo Pedro, fala sobre o preço do resgate. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e verso 19, que diz: porquanto estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Aí ele fala: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como do cordeiro sem mácula ou defeito algum. Oh, aleluias! Você saber que você é precioso aos olhos de Deus, que você foi comprado, que você foi resgatado das garras de Satanás, resgatado de uma vida vazia, de uma vida de pecado, de uma vida de autossatisfação. Você foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo. E Isaías, ele também fala sobre o nosso resgate. Isaías capítulo 44, verso 22. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. É Deus falando: volta-te para mim, porque eu paguei o preço por você. E o preço foi o sangue do meu Filho, do meu unigênito, um sangue precioso. E a gente vê que Zacarias, ele conclui este cântico falando da misericórdia do Senhor em dirigir o seu povo. Lucas capítulo 1, versos 78 e 79. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Olha que profundo, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O povo seria iluminado através do Messias, o nosso Jesus, que é o sol da justiça. E quando Zacarias fala, é pelas entranhas da misericórdia, mostra para você a profundidade do amor do nosso Deus por cada um, e aqueles que o aceitam, aqueles que aceitam o seu Filho como Salvador, são essas pessoas que vão ter o privilégio de morar no céu. Nós vamos começar a concluir. Através do cântico profético de Zacarias, nós aprendemos que devemos bendizer, louvar, exaltar, engrandecer ao nosso Senhor Jesus. Nós devemos celebrar a salvação vinda pelo Senhor,
porque foi o Senhor Jesus que pagou o preço de sangue, nos redimiu, nos resgatou das trevas e olha, foi o próprio Senhor Jesus que verteu o seu sangue na cruz do Calvário para nos redimir, se cumprindo a profecia do cântico de Zacarias. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre Maria. Também eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre Melquisedeque. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.